Sejam bem-vindos de novo e mais uma vez, e que sejam muitas mais vezes. Hoje estamos de novo, novamente, mais uma vez, com como convidado para lá de especial, que eu sou um fã particular, escuto muito, ouço muito, vejo muito, acompanho muito, Sim. né? Que é uma luz com certeza de uma das verdades aí do mundo. E é isso, sem mais spoilers, vamos nos apresentar. Eu sou o Bruno. Eu sou o Will. E a vinheta vem aí, já vamos começar o próximo episódio. Bem-vindo de volta, meu povo. Hoje, como o Baba já deu um disclaimerzinho, a gente tem uma pessoa muito especial que a gente trouxe aqui para conversar, para dar uma visão sobre espiritualidade, sobre comunidade, sobre desafios que tem muito Sobre a acrescentar. Deus. Sobre Deus, por que não, né? Que eu acho que vai ser o que Sobre baseia religião. bastante a nossa conversa. Mas que eu espero que vocês possam aproveitar tanto quanto nós vamos aproveitar, eu tenho certeza. Então, nosso convidado, João Berlofa, conhecido também como Pastor João Berlofa, mas por outros quesitos também, que a gente vai entrar nas polêmicas. Polêmicas. Que a gente gosta pouco. E aí, para começar, vamos começar. Eu gostaria de verdade, João, que você se apresentasse para o nosso público, que nem todo mundo chegou ao senhor ainda dessa forma. Perfeito. Ó, senhor não. Senhor, Não, vamos voltar. O senhor já vai pegar pesado, né? Não, mas eu sei que muita gente me chama de senhor por causa dessa ideia de que pastor tem que ser chamado de senhor. E eu sempre tento deixar a galera à vontade. Pastor é apenas um título. Eu nem encaro como título, eu encaro como o meu trabalho dentro do corpo que eu sirvo, na sociedade. Do pastorio, né? Da função função Então em tem si. pessoas que querem me chamar de pastor porque, de fato, eu sei lá, eu faço algo pela vida dela. E aí ela quer, lógico, eu não vou falar, não me chame. Mas eu não tenho nenhum tipo de vaidade, me chama de pastor. Então fiquem à vontade, João, Berlofa, Mano. E obrigado, viu? Obrigado do convite, porque eu fico muito feliz e até um pouco emocionado de estar em ambientes como esse, particularmente, porque eu sei que é um ambiente em que pastores normalmente não são bem aceitos. Sim. E com todas as razões, tá? Com todas as razões. Ou o pastor vai estar aqui num ambiente de debate, né? Tentando convencer, ou ele vai estar naquele ambiente de ser um inimigo, porque, de fato, historicamente, nós sabemos o que o cristianismo branco fez, reconheço isso. Então, hoje eu ser convidado para a gente estar aqui trocando, para a gente estar trocando uma ideia, trocando experiência de espiritualidade, eu realmente fico feliz. Eu não tenho dúvida que a maioria dos meus seguidores hoje da internet, a maioria são pessoas de matriz de raiz africana, porque os maiores booms que deu ali, os meus números, foram os virais de vídeos que eu entrei nesse tema, por podcasts, inclusive como esse, conversando, e aí que essas pessoas foram chegando e demonstrando carinho para mim, e isso me deixou assim muito feliz. Então hoje eu sei que eu tenho esse público que me segue, então tá aqui particularmente é muito. Eu fico muito honrado, de verdade, viu? Obrigado pelo convite, todo mundo da produção, do Ubuntu e vocês dois aí. Muito. Obrigado mesmo. Bacana. Imagina, não tenho o que agradecer. Eu acho que esse sentimento ele é totalmente recíproco. Como eu falei aí na abertura, eu realmente acompanho, faço parte aí desses seguidores que você comentou. Eu também. De verdade, também comecei a entender o teu trabalho, né? Toda a tua cultura, enfim, o seu estudo também, que não é pouco, né? Dá para se notar. Mas através de um dos vídeos onde você comenta aí sobre os orixás,
Sim. né? Tipo, quem são os orixás? São demônios, né? Você, vamos dar um Google, vamos ver, vamos pensar, né? Dentro do meu perfil lá do próprio Instagram, né? É o Pensa Comigo, né? O intuito é tipo, mano, pensa comigo, vamos entender isso aí, da onde veio, pra onde vai, por que isso acontece, vamos de fato ser sensato, ao invés de pensar no meu ego, entender o que eu acho para mim. Vamos entender que eu sou bem pequenininho, dentro de um montante universal aí, dentro de um E que eu não contexto, tenho né? todas as respostas. Que eu não né? tenho todas as respostas e que a gente pode sim entender as respostas do outro. E se eu não concordo ou concordo, legal, é a opinião do outro, pra mim não me serve, tudo bem. Pra mim serve, eu adiciono. Como muitas coisas que você comentou que me adiciona muito, mesmo sendo um sacerdote religioso de uma outra matriz ou de uma outra vertente, mas me adiciona pra caramba, porque afinal, acho que nós estamos falando, se a gente estiver falando de raças, nós estamos falando da raça humana, que é o que une mesmo, que é o que faz acontecer, porque a gente precisa entender sobre a diversidade, mas o respeito à diversidade, né? Porque se também todo mundo fosse igual, pelo amor de Deus, que mundo chato do caçamba que ia ser, né? Sim. Então entender que de fato tem as diversidades, mas que precisamos respeitar. Não também falar, não, todo mundo é igual. Não é, cara, não tem como todo mundo ser igual. E graças a Deus, esse é o intuito, graças a Deus que não somos iguais. Que mundo tedioso, chato pra caramba, né? Mas que precisamos respeitar essas diferenças, que acho que é o mais crucial. Então, de forma nenhuma, pense que você aqui é um combatente, é um inimigo. Pelo amor de Deus, muito pelo contrário, é a união. É a união. E Obrigado. para começar, eu já queria fazer uma pergunta já, porque é algo que foi uma das primeiras coisas que me chamou a atenção quando eu cheguei nesse mesmo viral, né, que apareceu sobre os orixás. Eu nunca imaginei que eu ia estar frente a frente com você conversando, e naquela época eu já pensava sobre isso. No sentido de, nossa, peraí, é um cara que estudou, que tá lá na frente dos outros, mas que, vamos ser sinceros, ele segue uma linha da espiritualidade que, até certo ponto, ela é muito certinha, tem muitos tijolinhos corretos. Aonde que deu, por onde se deu o fato de que você falou assim, não, esses tijolinhos ordenados dessa forma pra mim não servem, não encaixa pra mim? Sim, cara, primeiro que eu sou nascido e criado dentro da igreja. Até os 10 anos de idade, eu tive uma dupla pertença religiosa ali. Meus pais eram católicos, fiz toda a cerimônia católica ali até os 10 anos. Só que, ao mesmo tempo, eu já transitava muito na igreja evangélica, porque a família da minha mãe já eram todos evangélicos, década de 90. O movimento neopentecostal tinha chego no Brasil com aquele boom, né? Todo mundo virando crente, jogador de futebol, pagodeiro, todo mundo virou crente. Minha família se converteu, né? A gente usa essa expressão, se converteu, como se todo mundo tivesse errado. Mas quando você vira crente é que você tá certo. E aí eu fui para a igreja evangélica com 10 anos de idade, me batizei sem fazer a mínima ideia do que eu estava fazendo, lógico. Sim. Imagina uma criança com 10 anos de idade se batizando para não ser jogada no inferno pelos pecados que ela nem sabe que cometeu ainda, tá ligado? 10 que ela anos queria era de jogar bola. idade. 10 Pelo anos. amor de Deus, eu só queria assistir Cavaleiro do Zodíaco. Boa. Mas estava lá, inserido nisso. E vivi a minha vida toda, foi construída em cima disso. Minha adolescência, minha juventude, quando eu comecei a virar homem no sentido de adulto, meu casamento, o nascimento dos meus filhos, meus empregos, minha faculdade, tudo, eu estava dentro da igreja. E eu seguia cada bloquinho desse aí que você falou, perfeito. Eu era um racista, um homofóbico, um machista, tudo o que vem no pacote comum do cristianismo, e a gente tem que admitir esse pacote, e a gente pode falar dele depois, eu era comum, como qualquer outro. Até que, de repente, um bloquinho desse cai. Quando um bloquinho cai, já era. E é efeito dominó. E você Vai lembra qual demorar. foi o bloquinho que caiu? Tipo, onde pegou que você falou, não dá mais? Cara, o que me pegou com muita força sempre foi a questão social dentro da igreja. Não era pautas morais, como eu falei. Eu também achava que um homossexual, por exemplo, estava errado. Então, essas coisas eu era bem definido moralmente que a minha religião estava correta. Para mim, estava tudo certo. Agora, questões sociais como... Não que questões LGBTs não seja social, mas Sim, tem sim, essa não, pauta entendi. moral.
Mas eu me incomodava muito com a ideia da igreja não ajudar aquele que eu achava que deveria ser ajudado. Ainda dentro de algo muito raso, assim, eu queria que a igreja saísse para levar marmitex para pessoa em situação de rua, cobertor no inverno. Essas ações pontuais que são importantes, mas que ainda estão ali Na superfície. na Superfície superfície, rasa. mas essa superfície já era algo quase inalcançável dentro da realidade de igreja que eu vivia. A maioria das igrejas evangélicas estão nem aí para essas questões. Elas passam as noites de frio do inverno aí fechadas, pagando aluguéis aí de 15, 20, 30, 100 mil reais, com milhares de pessoas na rua. Então, se só as igrejas evangélicas tivessem uma consciência social, a gente resolvia um monte de problemas desse. Então, era isso que me incomodava. A minha briga sempre foi essa. Então, eu sempre fui separado para ser missionário. Porque na igreja evangélica, quando você arruma muito problema, os caras querem te mandar para longe. E isso é verdade, tá? Se você começa a arrumar problema na igreja evangélica, Essa eu não sabia. se você começa a demonstrar o que a gente chama de trejeitos gays, Tá. que nós identificamos nas pessoas, a igreja evangélica já quer, manda para campo, manda para ser missionário, porque aí ele não vai pensar nisso. Isso é uma realidade, é só você olhar para os campos missionários, eis um cara aqui que já passou por alguns, a grande massa é feita de pessoas que estão ali sendo reprimidas na sua sexualidade. Assim como os seminários teológicos católicos. Sim. É a mesma coisa. Começa a dar problema, vão O mandar. problema não é a religião em si, né? É que usou uma ferramenta, foi dando certo, então vai fazendo isso aí. Exatamente. Dando certo, entre aspas, né? Pelo amor de Exatamente. Deus. E eu era um desses problemáticos que o pessoal queria mandar para África, porque você tem que ir para África fazer missão, como se o Brasil não tivesse problema algum. Sim, Problema né? social não tem, imagina. Até que, por causa dessa angústia minha, eu comecei a procurar, então, respostas para isso. Então, Aí eu descobri duas teologias que eu não conhecia, que é a teologia da missão integral, que é uma teologia evangélica, e a teologia da libertação, que é uma teologia católica. Mas ambas são muito parecidas, que falam justamente dessa necessidade da igreja olhar para o próximo, contra acúmulo de riquezas. A teologia da libertação, por exemplo, tem uma vertente mais... uma vertente mais de dominar os poderes, de se envolver com política, e eu sempre gostei disso. Quando eu descobri essas teologias, o primeiro Aí foi o bloquinho que caiu. bloquinho caiu, que eu legal. descobri que existia, inclusive, essas teologias que fala dessa outra leitura do evangelho. Eu falei, caramba, aí eu conheci pastor Ed René, pastor Arovaldo Ramos, dentro da igreja católica, Leonardo Boff, Frei Beto, pessoas incríveis assim. E eu falei, caramba, existe isso? O primeiro bloco caiu. Aí, meu amigo, fui para filosofia, fui estudar. Aí o conhecimento bombou o resto. É porque a cabeça vai expandindo, abrindo, Aí não tem como abrindo, parar. abrindo. Não é um negócio que você consegue parar. Eu tiro esse e falo, beleza, daqui a pouco esse. Aí você pensa naquele, puta, esse aqui também não Mais faz um. sentido agora. Não é o suficiente. Preciso só isso. repensar ele. Aí você faz, daqui a pouco, isso. Aí vai, até cair o último bloquinho. Demora uns anos. E aí foi nesse momento que você começou a pensar sobre o garagem, a igreja garagem, ou não, isso foi pra frente? Como foi? Porque tinha um Foi um movimento aí, processo. né, que iniciou para que Foi. tudo... Bom, eu começo a ter, sei lá, vou chamar de despertar ali, de 2014 para frente. Como eu disse, meu despertar ele sempre foi mais social. Então, as primeiras movimentações lá em 2013, que teve aquelas movimentações políticas no Brasil, eu já fiquei meio de olho, eu já não concordei muito, mas estava dentro da igreja. Quando a gente chega em 2017, pré-eleições 2018, eu já estava bem mais posicionado socialmente, politicamente. E eu era pastor de uma outra igreja, que já é uma igreja com um pouco mais de leveza, uma igreja com a cabeça um pouquinho mais aberta, mas ainda assim dentro desse sistema. Não conheço muito, desculpa, mas é como se fosse uma bola de neve ou não tem nada a ver? Não, a bola de neve... Desculpa a minha ignorância, eu falei besteira, tá? Mas é uma só boa pra gente entender. comparação. No estereótipo, é bem bola de neve. A bola de neve, ela... bermuda, tatuagem, reggae, né? Só que a bola de neve é uma armadilha terrível, né? Eu costumo dizer, eu assumo qualquer responsabilidade aqui, é a pior igreja que tem no Brasil. Caramba. Porque justamente por ter esse estereótipo descoladão,
atrai jovens, e Sim. só jovens, e 90% ali são pessoas de 17, 18, 20 anos que não têm estrutura nenhuma. Quando elas entram ali dentro, o fundamentalismo religioso lá é nível universal, nível Nossa. qualquer outra igreja, ou pior. Entendi. A teologia da igreja Bola de Neve é uma teologia neopentecostal, triunfalista, racista, homofóbica, e que bom que está fechando. E que bom que está acabando essa igreja, deveria acabar mesmo. Então, Pega jovens que estão procurando um local de pertencimento para poder se encontrar, inclusive na vida, e acaba usando isso contra eles Você mesmos. tá no desenvolvimento da Nossa. tua própria moral, É. né? Então você Exatamente. chegar lá, pô, aqui eu posso estar com meu boné, aqui eu posso, pô, tem uma Tá prancha numa- de surf ali, da hora, tô Ele em tá numa casa, fase mano. contestadora, Minha né? mãe não vai brigar, né? Eu ainda tô com meus tô na brothers igreja, aqui. ainda tô na tem rolê igreja. de sábado à noite, é um ambiente gostoso. Só que o que é passado ali, quando você sai de assistir o culto e fala, não, eu quero tocar, eu quero fazer alguma coisa, que você vai ali para os ambientes de seminário teológico, de formação de líder, aí, meu amigo, ali o bagulho fica louco, hein? Eles fazem a corte, fazem jovens casar sem ao menos ter se beijado. Já ouviram essa? A corte são os dois jovens que estão interessados um no outro, eles começam a orar para ver se Deus vai aceitar, e sempre com um líder religioso deles fazendo intermediação. Nossa. Então, eles só se encontram com um líder, eles não se beijam, eles não se tocam na frente, na frente da liderança, obviamente. Mas alguns vão, mano. Alguns eu Alguns conheço vão um até o monte de final. gente que casaram aí sem se relacionar. Em um ano de casamento, o casamento tá uma droga, tá uma merda. Porque, lógico, eles não se conheciam. Não existe relacionamento, não existe Não harmonia. existia relacionamento. Caramba. Enfim, a igreja então a qual eu fazia parte, o estereótipo era meio Bola de Neve, mas a teologia era muito melhor, muito, na minha opinião. Poxa. Não tinha essas pautas morais, era realmente uma igreja. É a Vineyard, inclusive eu não tenho nenhuma questão, porque eu saí de lá em total paz. Uma das poucas igrejas que eu tenho paz. Ainda. E eu saí de lá em 2018 porque eles não se posicionaram politicamente, nem de um lado, nem de outro. Mas para mim já foi suficiente. Eu achei que tinha que se posicionar e eu queria me posicionar e eu não poderia ficando ali. Então eu saio em 2018 da Vineyard e em fevereiro de 2019 eu fundo a Garagem, a igreja a qual eu sou pastor até hoje. Que legal, que legal, Tamo que aí, legal. tamo aí. E como funciona essa igreja hoje, que você tá lá à frente, enfim, pode falar. Você comentou, o cristianismo não é o evangelho, num Sim. podcast, né? Então essa frase ficou também muito famosa. Se você puder falar um pouco sobre isso? Claro. Primeiro, só da Garagem. A Garagem, hoje eu não sou o único pastor, nós somos em 5 pastores, pastoras. Ah, que legal. Pontuar que somos pastores homens, mulheres, LGBTs, feministas, nós não temos essas questões lá. A igreja, desde 2020, nós funcionamos quase que, vamos botar assim, 95% funciona online. Certo. Porque eu abri a Garagem, eu comecei a Garagem lá na minha cidade, Mogi das Cruzes. Garagem vem de garagem mesmo? Na garagem da casa da minha tia. Ah, que legal. Esse tamanho aqui, a gente reunido lá, e aí começa a Garagem. Legal. Por ser uma igreja de um viés progressista, eu moro em Mogi das Cruzes, uma cidade conservadora, reacionária. Então eu me reunia com grupos de 30, 40 pessoas. Quando a gente entra na pandemia 2020, aí a gente começa a fazer as reuniões online. Sim. E aí a galera de todo o Brasil que me seguia Começou. pôde participar. Que legal. E aí eu fundei a primeira igreja online do Brasil. Que da hora. Que ela funciona até hoje. Que da hora. Somos em mais de 200 pessoas. Temos ministérios, tem ministério LGBT, ministério feminista, clube de leitura, escola bíblica dominical. Tem tudo o que uma igreja faz, só que com as pautas que nós achamos importantes e online. Então você faz o seu cadastro, tem Santa Ceia online. Santa Ceia não, que a gente que não da chama de hora. ceia, É. é ceia. Sim. Tem a ceia online, tem tudo, só que online. A gente faz tudo pelo Google Meet, grupos de WhatsApp. Sim, sim. E de vez em quando a gente tenta umas reuniões presenciais em algumas cidades que tem um agrupamento ali. Rio de Janeiro, Mogi das Cruzes, aí a gente faz uns encontros presenciais. Tem alguma coisa... Desculpa, você ia falar. Pode falar, Baba. Tem alguma coisa que você, assim, proíbe, não pode ter, exclui alguma parte assim? Uma restrição com restrição, relação- boa. restrição é boa. O que não pode ter
nessa Na igreja garagem, posso Na igreja, falar? Igreja da garagem, isso. Bom, o que não pode ter lá? Você não pode ser otário. Você não pode ser... Começamos excelente. Ufa. Não é só no terreiro comum. Vamos dizer assim, então, como se caracteriza um otário? Se você não se você for otário, o resto você... Mas assim, o que se caracteriza um otário, né, na nossa concepção? Por exemplo, por que a gente tem um grupo lá que chama Blue Pill? Que é a contramão dos Red Pill. A gente que da hora, agora que eu me liguei. A gente identificou que homem não sabe se comportar em sociedade. Essa é a verdade, esse é o nosso problema. Os caras, onde chegam, eles chegam ofendendo as mulheres, passam por cima. Mas o famoso teria que chamar as mulheres aqui para elas né? começar a falar tudo que elas sofrem só por estar na nossa presença. Sim. E na igreja da garagem começou a rolar isso, os caras ofendendo as minas no grupo, mas não ofendendo assim, ofendendo vivendo, sabe? Sendo escroto naturalmente. Quinta série, o famoso quinta série piadinha babaca. escrota. A gente identificou isso, então a gente criou um ministério, tipo de desintoxicação. Então um cara que chega na igreja da garagem, ele já vai para esse grupo, porque ali ele começa a receber... Quarentena. Quarentena, boa, gostei dessa... Fica em quarentena para ver como é que você é. Se a gente vê que você não... não vai ficar. Manda ele pro missionário. Manda pra missão. Muito boa. Vai lá pra Isso aqui não Europa. passou, Vai na Europa. Mas assim, o intuito é a educação. A maioria, até porque se chegou na igreja da garagem, já não foi. Você já... É um cara meio filtrado ali, né? Então ele normalmente ouve, entende, melhora e vira um ser humano decente para viver em sociedade agora. Então, a gente faz esses grupos de desintoxicação. Eu perdi. Por que a gente pode falar disso? Agora eu me perdi na conversa. Por causa das Porque era restrições. proibido, aí você comentou do otário, né? Que foi E maravilhoso. aí a gente falou como não ser otário, né? Ser escroto. E a gente fala assim, pessoa, por exemplo, que tem um posicionamento político muito diferente do nosso, é melhor não ir lá. Por quê? Porque todo mundo lá é posicionado. Todo mundo lá é posicionado politicamente. Ninguém lá tá aí acreditando em Duende Verde. Então, se um cara chegar lá com pauta que a gente acha pauta burra, ele não é que a gente não aceita ele lá. Mas você vai estar na contramão, né, velho? Ele, mano. Ele vai falar, todo mundo vai quebrar ele no argumento, ele vai ficar chorando. Então, assim, entenda a nossa posição política, entenda o que nós somos e seja bem-vindo. Se andar fora da linha, a gente põe pra fora. Oxi. Eu acho que até a própria pessoa sai sozinha, né? Alguns não saem, não. Não? Já tivemos que colocar uns 4 pra fora lá. Olha isso. Que também é fácil, é só WhatsApp, né? Bloqueou, pô. É online. Muito bom isso. Não tem perigo. Boa, bacana. Nossa, muito Desculpa, eu te bom. interrompo demais aí. Pode fazer mas eu suas perguntas achei aí. interessante porque tem algumas coisas que eu tento, como sempre, eu tento colocar pra minha vida, né? E aí quando você falou assim, é só não ser otário. E com a questão da quarentena, eu vejo muito isso acontecer no terreiro. Porque com esse pouco tempo que eu tô, quase 3 anos que eu tô no terreiro... pouco tempo, 3 anos já. Mas é pouco tempo, Baba. Tem muita coisa ainda pra viver, é uma jornada muito incrível ainda pra acontecer. Mas eu vejo que, assim, existem pessoas que elas entram, são muito diferentes e elas saem. E é a questão da espiritualidade, da religiosidade, mas não só isso. A questão das pessoas que estão em comunhão, Ubuntu, que é eu sou o que nós somos, que é um que vocês fazem, só que com outro nome. Sim. E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, olha só, não importa, é a questão da convivência humana, da comunidade. Eu quero aquilo pra fazer o meu melhor, pra eu poder amadurecer, crescer e me desenvolver. Pra não ser otário. Pra eu não ser otário. Vou deixar de ser. Deixar de ser otário, mas eu achei muito legal a questão do que você falou de colocar os homens num grupo onde provavelmente vão ter mulheres ali que vão, tipo, às vezes até orientar, ó, mano, que, até por conta que você deve trabalhar com muito jovem. Cara, pior que não. Pior que não, a galera mais que me segue é mais a galera da minha idade mesmo, assim, uma faixa etária ali de 30 a mais. Nossa. Pois é, a galera, lógico, temos lá 20, 22, mas não é a maioria. Porque a galera mais jovem gosta, não apenas gosta, mas até precisa de uma pegada um pouco mais visual, mais bola de neve, mais worship. Essas igrejas de parede preta, que tem fumaça, que parece uma boate só que evangélica, isso o jovem gosta muito. Eu entendo perfeitamente a cultura. É meio que uma fase da vida ali. É uma fase da vida. A gente é uma igreja online, para começar, então o cara fica ali no Google Meet, no celular,
muito parecido com o que ele faz o dia todo. O jovem, ele vai pra igreja pra começar pra pegar a gente, né? Ninguém fala muito nisso, mas é verdade. o clube de jovem tá verdade. cheio porque o pessoal quer se pegar e não pode ir pros bailes porque a mãe não deixa. Então, aí você vai à igreja online, a pessoa que você te interessa é lá de Manaus. Então, pro jovem não faz muito sentido. A gente fica falando de pautas que pro jovem, às vezes, nem todos se interessam. Então, a nossa característica é a galera 35 mais. E vocês têm algum tipo de trabalho para acessar o jovem também, para trazer essa religiosidade, essa descoberta e até às vezes aumento de consciência, vamos colocar assim, tanto social quanto religiosa, para os mais novos? Cara, esse é um desafio nosso e sempre foi, tanto para jovens, assim, adolescentes, jovens e criança, mano. Criança é ainda mais difícil, porque se a gente é 35 mais, quase todo mundo lá é pai e mãe. Quase todo mundo é pai e mãe. Foi isso que eu tava pensando. Quase também. todo mundo tem criança em casa e tem a preocupação de... Eu, inclusive, tenho o Caetano de 5 e a Ana Júlia de 14. E a minha preocupação é formar um caráter no Caetano, um caráter que eu considere ser bom, igual o de Jesus, na minha opinião, mas ao mesmo tempo que não sofra na mão dos otários aí fora, porque o mundo tá cheio de otário. Sim. Então, ao mesmo tempo que Jesus pregou paz e amor, ele entrou com um chicote no templo lá e expulsou cambista. Então, é esse equilíbrio que eu tento passar para os meus filhos. Então, sempre que eu tô com o Caetano, eu tô pensando, mano, que direção eu vou dar para ele? Como equilibrar E isso, as né? pessoas da igreja têm essa angústia, porque toda igreja evangélica tem a escola bíblica de férias, Sim. escola bíblica dominical, você coloca seu filho lá, ele fica 2 horas lá ouvindo Davi, Moisés, blá, 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 blá. A igreja da garagem não tem, por quê? Porque é uma igreja online. Como que a gente vai fazer isso com as crianças? A gente estava falando, né, sobre a igreja garagem, né, ter essa relação online. Você tem alguma intenção de fazer ela física, ter uma igreja, tal, lá? Sinceramente, não. Não, porque não vejo a necessidade desse espaço físico como igreja. Não vejo necessidade de se pagar um aluguel ou de se investir muito dinheiro num espaço para reunir pessoas para falar. Isso a gente consegue fazer online. Então, agora, se esse espaço tiver uma utilidade para algo social, aí eu tenho não vou chamar de sonho, porque não é algo que eu tenho corrido atrás, mas se aparecer a coisa certa, eu faria. Pegaria um espaço onde funciona como igreja para a gente fazer os nossos ambientes, porque eu acho que é importante falar, quando a pessoa está pensando em igreja, ela não conhece a garagem. A garagem, ela não faz culto, no sentido de nós não cultuamos a Deus dentro de uma liturgia religiosa. Nós entendemos que o nosso culto a Deus é a nossa vida, de uma forma integral, e a nossa reunião, para ser sincero, tem nada a ver com Deus, tem a ver com a gente, tem a ver com as nossas relações, com o que a gente precisa, e fazendo isso naturalmente, nós estamos adorando, servindo, honrando a Deus, aí eu não sei como cada um se expressa. Então, para que uma igreja, um altar? Não, a gente precisa de um lugar que seja bom para a gente. Então, eu tenho vontade, por exemplo, de pôr lá na Rua Augusta um lugar que funcione lá para a gente fazer nossas reuniões, mas que funcione para um comedy, acessível, que funcione para um coworking, que tenha uma utilidade pública, aí sim, talvez desse espaço eu iria. Que bacana. Ele comentando aí, eu sei que você tá coçando, né? Sim. Tem muitas perguntas, graças a Deus. Mas eu acredito que é legal a gente falar que, como você comentou, né, sobre o culto, ter a sua relação religiosa, mas é o aprimoramento pessoal, né? Seja uma pessoa melhor, que você vai dar exemplo e vai acabar evoluindo. Nada mais do que o culto de terreiro. É a mesma parada, cara. Muito mesma parada. É onde você vai procurar, né, até no nome, né, o Ubuntu, o eu sou porque nós somos. Eu não tenho que ver a sua vida e começar a palpitar nela o que você tem que fazer com ela. Eu tenho que prestar atenção na minha, o que eu estou fazendo de errado, como eu posso qualificar, porque eu sendo um ser humano melhor, eu vou estar passando isso para você e a recíproca é igual, né, de terreiro.
E cabe muito bem o que você estava comentando sobre nos outros episódios de como passar isso aos filhos. Que pras também era um crianças. assunto que você estava passando, né? Sim. Que é a referência, né, Will? Porque a gente já conversou sobre esse assunto e o como ensinar a religião, como ensinar aquilo que a gente prega, aquilo que a gente entende como o caminho, né, o nosso caminho, para os mais novos. E aí a gente chegou à conclusão de que o melhor é ser exemplo. Ser referência. Ser a referência. E cabe muito pelo fato de que, por exemplo, se o seu grupo, se as pessoas que te seguem estão em contato online, não tem aquela igreja para a criança sair e ficar lá sentadinha. A gente já passou por isso na religião espírita, kardecista, que tanto eu quanto o Baba já fizemos parte. Tinha a questão da moral cristã, então você tinha que sentar lá e ficar ouvindo 1, 2 horas. A criança vai prestar atenção nos primeiros 5 minutos, depois ela não está mais ali. E aí, se ela vê o pai, se ela vê a mãe sendo uma boa referência, sendo um bom exemplo, eu acho que é onde cabe. É o maior culto que você pode fazer, cara. É ser um ser humano bom em casa. Independente da religião. né? Independente da religião, porque vou falar aqui pela Umbanda, você pode ser o melhor umbandista, você pode vestir branco, você pode ajudar as pessoas dentro do terreiro na sexta-feira no teu culto de hora tal. Se no sabadão você for pro boteco, encher a cara, voltar pra casa e bater na esposa e nos filhos, que Umbanda que você tá ensinando. Sim. Que divindade que você tá passando à frente, né? A gente chama de Waperlé. O bom caráter, a boa moral, a ética, exemplos. Né? Então a gente pensa muito sobre isso também. Fala sobre você ser um exemplo, você ser o reflexo da boa educação, né? Da boa cidadania, e automaticamente você está falando de Deus. Sim. Né? Você está falando do teu eu mais bonito, né? O Will gosta de falar bastante disso. Como você se transformar no seu eu mais bonito. Legal isso. Né? O Caetano ele tem 5 anos e eu nunca falei de religião e nem de Deus com ele. É lógico que ele já tem várias referências porque está na escola e um monte de coisa. Mas tudo que eu falei com ele sobre isso é de pergunta que ele mesmo já traz porque ele já ouviu fora. Eu, por mim, não teria seguido absolutamente nada sobre religião, Deus, espiritualidade, pelo simples fato que eu acho que ainda não é papo para criança. Eu acho que eles não têm essa necessidade ainda, assim como quando eu tô na minha casa e eu faço uso de cannabis medicinal, por exemplo, e o Caetano convive com isso porque eu cultivo. Ele convive, ele vê, ele sabe que é a planta, mas quando ele pergunta, fala, isso aqui é coisa de adulto. Quando ele me vê tomando uma cerveja, por exemplo, isso aqui é coisa de adulto. Tem coisas que ainda não está no campo da criança para mim. Então, o que eu me importo realmente com o Caetano é de dar um bom caráter, de ensinar ele não obedecer às pessoas, coisa que eu faço muito e que a maioria das pessoas não fazem, ensinar o filho a não obedecer, no sentido de criar crianças obedientes, ela vai ser obediente o resto da vida. Sim. Não só você. Pro bom e pro ruim. Pro bom e pro ruim. Muito então eu legal. ensino o Caetano a não obedecer nem a mim. Não no sentido que ele tem que ser um rebelde, não. Mas no sentido que ele não tem que me obedecer cegamente. Não faz isso. Por quê? Porque eu tô mandando. Esse é o caminho mais fácil e que funciona e tal. Agora, qual que é o caminho que eu tento? Não faz isso. Por quê? Porque se você fizer isso, vai acontecer isso. Mas por quê? Mas vai acontecer isso. E aí demora, dá um trabalho, mais paciência, às né, vezes pai? não funciona. Dá mais paciência, né, pai? Mas quando funciona, você não tem que dar mais ordem. Ele entende. E se ele entende, acabou. Eu tenho uma conversa com os meus meninos, eu tenho 3 meninos. E para todos os 3 funciona dessa forma, que é mais ou menos essa questão. É assim, se você tem um argumento bom o suficiente para me convencer de que aquilo que você quer fazer, Isso. ou de que aquilo que eu quero que você faça, você não vai fazer, então tudo bem. Mas você precisa me trazer um bom argumento. Argumente. Eu falo pro ideia. Caetano, faz sentido o que eu tô falando? Você tá entendendo por que eu tô falando? Logo, ensinar a obedecer, ele vai obedecer pastor depois, vai obedecer patrão, independente de qualquer coisa. E vai esquecer do seu próprio eu mais bonito, porque ele só tá obedecendo. Gostei disso. A gente fala assim, né, João? A gente fala bastante de tipo assim, às vezes a gente não se encontra, né? Não entende a nossa própria essência, não consegue atingir nossa maior potência, não desenrola, sabe? Aquela pessoa que não desenrola, não se acha, não... Mano, o que eu tô fazendo aqui, sabe assim? Pra que eu nasci?
né? E muitas das vezes a gente fala que às vezes você não é o problema, você está inserido como se fosse uma planta num terreno ruim, que não é da espécie daquela planta, né? Como você pegar um coqueiro e jogar ele no deserto. Não vai desenvolver. Né? Vai nascer? Não vai nascer nunca, mas a culpa não é do coqueiro, é do deserto. Né? Então, vamos tentar então entender a sua espécie, né? a sua qualidade, né? A sua potência e te inserir ali num solo que faça jus a essa potência para que você possa ter sua florir, né? Para que você possa prosperar. Perfeito. Né? Então, a gente fala muito sobre isso, né? De entender também o solo. Né? Tipo, da onde é você? Quem é você? Porque, por exemplo, né? Vamos pensar que se você tivesse num solo diferente do que você vive hoje, a humanidade perderia uma grande potência. Sim. Sim. Né? Que fala de Jesus, que fala sobre religião, que fala de amor, que fala de Deus. Que ensina. De uma forma sem obedecer. Sem obedecer. Se eu obedecesse, eu não falaria nada do que eu falo. E é isso que eu tô querendo dizer. Então, tipo assim, acho que o bacana foi você ter migrado aí pra sua terra, manja, e ter te transformado no seu eu mais bonito. Pô, obrigado. Maravilhoso. É porque aí você começa a gerar frutos também de quantas pessoas não se sentem assim. Sim, né? sim. Tipo, eu tenho vontades, eu tenho desejos, eu tenho comportamento, eu tenho cultura, mas não posso porque fulano não deixa, porque isso não é certo, porque eu aprendi que assim é errado, porque Deus não vai gostar de mim. Vixe, e aí nós entramos numa viagem. E aí eu comecei a querer entender também porque assim, eu vejo você como um instrutor de pessoas. Você lidera, você pastoreia, vamos colocar assim, dessa forma. Talvez não seja mais bonita, mas é o que funciona. E a sua forma de pensar, principalmente a questão da religião, a questão de Jesus, a questão de como cultuar esse homem que foi... Como é que é? Ele nasceu de olhos azuis, loiro, alto e branco, numa região de negros. Nórdico, né? Nórdico. Ele era um viking. Ele era um viking. Eu também falando sobre ele desceu de Valhalla, tá ligado? Pra poder chegar lá. E a questão é, como é que você acessa as pessoas que te seguem para falar sobre esse Jesus que você entende que realmente existiu? Cara, por isso, inclusive, que eu mantenho esse que a gente conversou, que não é um título, né? Mas que a galera entende como título de pastor. Me perguntam muito, mas por que você ainda mantém pastor se você não tem nada a ver com pastor? E, de fato, eu não tenho nada a ver com a ideia de pastor inicial, aquela ideia original de pastor que é de cuidar de ovelha, de saber o que a ovelha precisa. Essa é a ideia que os evangélicos fazem essa analogia, né? Quem cria isso lá no Antigo Testamento é o Davi, que era um pastor de ovelhas, e isso vem trazendo ali na cultura judaica. Quando chega ali no Novo Testamento, tem essa ideia de Jesus falar que é o pastor de ovelhas e tal. Depois Paulo vai falar dos pastores, e isso cria essa cultura de pastor. Então, dentro do cristianismo, dentro das igrejas, o que o pastor faz? Ele cuida das ovelhas. Mas quando ele está falando de cuidar, ele está considerando a ideia, primeiro, de um animal bastante burro, que a ovelha é. A ovelha é um animal bastante burro, assim, no sentido de não tem muita... De ignorância. Ela não tem muita inteligência. E ela vai obedecer. Ela vai obedecer. Se você põe ela para comer, ela vai comer até passar mal. Até morrer, às vezes. Você tem que tirar ela do que ela está comendo e guardar ela para ela parar de comer. Às vezes ela está em cima da árvore, Então, olha só, a ideia que trazem... Ser obediente. Aí, é um ser meio burro que precisa de um pastor. Eu não penso assim das pessoas, mas essa cultura já existe. Então, eu continuo sendo pastor. Inclusive, tem a igreja, tem as pessoas, mas eu não sou o pastor que cuida, eu sou o pastor que liberta, eu sou um pastor libertário. Eu sou o pastor que vai lá, abre a cerquinha e fala, bora, você não precisa de alguém dizendo o que você precisa fazer. Que legal. Você é livre, você tem consciência, você tem inteligência. Alguns não têm, mas tem menos. Você tem liberdade, você tem... Então, o que você precisa é autonomia. Você precisa coragem de assumir os seus próprios BOs, as suas escolhas. Porque é muito fácil, mano, ter um Deus. Você põe tudo a culpa de Deus ou do diabo.
Ah, eu ganhei o emprego. Ah, Deus me abençoou. Eu Aí, perdi o emprego, Deus aí não foi o deu. diabo Aí que... foi o diabo que... Ou foi um teste de Deus, ou foi o diabo, ou foi falta de fé. Nunca é porque você só é incompetente, ou porque realmente o mercado tá ruim, ou porque você votou na pessoa errada e tá essa merda. Nunca é. É sempre Deus ou o diabo. Um É terceiro. fácil terceirizar, né? Exatamente. A culpa e o problema. Sim, mas eu acredito que isso também acontece em todas as crenças. Sim. Né? Ah, eu não duvido, não É duvido. sobre humano, não é sobre religião. Porque até num culto de matriz ou de qualquer outras religiões, pelo menos as que eu fiz parte, cada um tem a sua desculpa também, da mesma forma. Cada um tem sua muleta. Cada um porque o orixá não quis, porque, enfim, começa... Meu Odu não é pra isso. Meu Odu é Egum, é obsessor, né? Ou é qualquer outra... Sim, tipo assim, eu imagino. caí não é porque eu preciso trocar o grau do óculos, né? Que um obsessor que tava lá, puxou meu pé e balalá. Mas Isso. eu acho que Pra mim, o ser humano, como a o Will falou. religião, ela nunca... Ela pode ser o problema ou pode ser a solução, né? E qual que é o limite ali que faz a religião deixar de ser uma solução, ou pelo menos algo reconfortante, e passa a ser um problema? Quando ela passa a alienar a pessoa, em qualquer instância. Exato. Quando a pessoa para de olhar para o que é visível e natural e olha só para aquilo que é no campo da fé, da especulação, enfim. Então, existe o a mais? Você pode... Mano, toda fé vai buscar essa do que tem a mais, e isso é lindo, né? Até para não viver uma vida simples e que vai acabar daqui a pouco. Agora, o problema é quando a religião faz a pessoa esquecer da única coisa que nós temos certeza absoluta, que é isso aqui que nós estamos vendo, as pessoas, as relações, a sociedade. A pessoa para de olhar para isso e vai olhar só para essa segunda camada. Eu acho que o caminho, o vetor é diferente. Primeiro eu olho para aquilo que eu já tenho certeza, para aquilo aonde eu estou agora, que é aqui, para as pessoas, para as relações, para a sociedade, e depois eu olho para aquilo que eu quero imaginar, para aquilo que eu quero especular, para a minha esperança, para a minha fé. Então é esse fio da religião que às vezes aliena a pessoa, é onde, para mim falar, aí ela errou, aí ela passou do limite. Eu acho que esse gancho é tão importante. Estamos dando sequência aí, né? Que a gente precisa ver no tempo aí, apesar de a gente querer falar 3 horas aqui, ficaria numa boa. Mas como você falou, né? Até da questão da alienação, você falou uma coisa muito bacana que depois eu falei, preciso entender e estudar mais sobre isso, né? Até sobre a idade de Jesus. A idade de que Jesus. você comenta e, mano, me pegou muito aquilo lá. Eu falei, mas peraí, então tudo que eu vivo tá errado? Tipo assim, não só eu, porque eu nasci em 1990. Não, esse dia eu falei isso. Então eu não nasci em 90. Não, as pessoas não entenderam nada. Esse dia eu falei... Aí eu recebi assim, pastor, então quer dizer que eu tenho 44 anos? Eu falei, não, mano, você tem a mesma idade que você já tem. Nada mudou pra você. Calma. O seu tempo de vida continua igual. O cara deu um... Você não ficou mais velho, tenho caramba, né? O cara entrou numa máquina do tempo, ele ganhou o negócio da Hermione, entendeu? Gira tempo da Hermione. Mas se você puder falar sobre isso, eu achei muito legal, cara. Muito bacana sobre o fato histórico, né? O que se prova, ou que até não se prova, mas o que se entende pelo que tá escrito ali na Bíblia, né? Enfim. Não, eu vou dar o gancho, então. Vou pegar o gancho do livro que eu trouxe. Esse aqui é o meu mais recente livro, Jesus e João contra Herodes. É a história de Jesus, só que contada a partir de um camponês, trabalhador, que nunca soube que é Deus. Tá? Não tem Jesus Deus aqui. Tem Jesus de Nazaré. Certo, Jesus humano lá, Jesus CPF. Um construtor carpinteiro. Construtor carpinteiro. Tá. E sem a ideia de um Deus. Tem a ideia de um Jesus revolucionário, a ideia de um Jesus que sofre, tem a ideia de um Jesus que começa um movimento. Aqui eu conto por que ele vai começar esse movimento. Mostro que João é que começa esse movimento batizando nas águas públicas do Rio Jordão, tirando o dinheiro do templo, né? Porque naquela época, para você ser perdoado, você tinha que ir lá no templo e pagar pelo sacrifício. Você pagava pelo animal, naquela época, você pagava pelo animal e pagava a taxa do sacerdote. Tá. João começa a batizar nas águas públicas, falando, você está salvo. Arrependa-se e vai viver sua vida. Esse animal que você comenta é um sacrifício animal?
tinha sacrifício animal. Inclusive, o animal mais sacrificado na época era o pombo, porque era o animal mais barato. Tá. Quando Jesus entra Como a galinha. Quando Jesus... Tipo a galinha. Quando Jesus entra lá no templo e vira... E ele arruma briga ali com uma milícia que havia montada, porque havia uma milícia mesmo, a guarda romana guardava o templo judaico porque era um dinheiro único ali que sustentava aquilo tudo. Anás e Caifás eram corruptos. Então, o que Jesus está enfrentando ali? Ele não está enfrentando gente que está usando a casa de Deus, porque Jesus não reconhecia aquilo ali como casa de Deus. Sim. Jesus era de Nazaré, 150 quilômetros dali. Os caras não tinham cavalo, camelo. Isso aí é a ideia imaginária que os quadrinhos contaram pra gente. A vida de um nazareno era uma vida bem complicada. A estimativa de vida de um nazareno era de 30 anos. Caraca. Jesus morreu com 37, aí eu vou chegar daqui a pouco. Não foi 33. Vou chegar daqui a pouco. Tem muita gente que fala assim... Ele era um que sobrevivente, mano. Muita Sobrevivente. gente fala 26, a idade de Cristo. Fala, não, mas foi 33. Sim, mas ele teve Ele teve 26, 27, 28, 29. Mas por que Jesus Piadinhas, provavelmente morreu com 37? Porque assim, quando Jesus nasceu, e aí eu explico tudo isso aqui. Isso é muito fantástico. Quando Jesus nasceu, não tinha cartório, ninguém anotou, porque Jesus era só um nazareno camponês que ninguém estava nem mais um aí que para nasceu, ele. né? Mano. Jesus só começou a ganhar importância depois da morte dele. Os registros sobre Jesus começam 55 anos depois de Jesus, com o apóstolo Paulo. O primeiro que registra sobre Jesus é o apóstolo Paulo, nem é os evangelhos. Então, quando Jesus nasce, ninguém anotou lá, ó, dia 4 Hoje de outubro, nasceu, tava sol. Nasceu, mano. Só nasceu. O meu pai, que tem 75 anos, provavelmente ele já tem a data diferente do nascimento dele, ele nem sabe. Porque ele nasceu lá na roça, em Minas. Eles anotavam na Era árvore, 7 né? quilômetros. Então, assim, provavelmente ele nasceu no dia e anotaram 3 dias depois. E você realmente acha que Jesus, que nasceu há 2000 anos atrás em Nazaré, a gente sabe a data? Merda, né? Tá, beleza. Ok. Não temos a data. Mas foi dia 25 de dezembro. 25 de dezembro. Né? Ah, não. Senão eu vou tirar os presentes da minha filha. Pior que eu nem sou. E quem trouxe os presentes para ele foi Vamos o lá, Odin. vamos lá. E aí, quando é que começa? Então, um dia alguém falou, quando Jesus se tornou importante, falaram assim, agora a gente precisa saber o nascimento dele, porque agora... Foi, né? Porque Jesus agora já tinha é morrido há importante. muito tempo. Aí a igreja já existia, o cristianismo já havia sido fundado, Roma já tinha deixado de ser uma Roma politeísta para uma Roma cristã. Aí eles falaram, então a gente precisa do nascimento do nosso Deus. Aí foram Começar a ter investigar século VI, se eu não me engano agora, aqui se não fugir de cabeça, tá? Foram investigar o nascimento de Jesus. Contrataram um cronologista chamado Dionísio e esse cara errou nas contas. Ele só tinha isso para fazer, o ofício dele era fazer isso e ele errou nas contas. Ah, mas também era uma conta assim que não ia mudar nada. Também o cara não tinha pra referência humanidade, nenhuma também, né? Ele não sabia disso, né? O tamanho do Tadinho erro. do cara Ó, se também, você né? for Botaram o pensar cara que no puta Dionísio B.O. lembra muito aquele Vai deus contar. grego da cachaça, talvez. Verdade, eu o nunca tinha Dionísio visto. é o Ele tava apelidinho lá e, ó. do... Isso aí dá um conteúdo bom pra mim, hein? Então, aí. Com a música do jovem Dionísio junto, né? Ah, acorda. Ele já faz o gancho, né? O Dionísio errou a data. E por que a gente sabe que errou? Porque nos registros que nós temos, diz que quando Jesus nasceu era a época de Herodes o Grande. E historicamente nós temos a data da morte de Herodes o Grande, que foi em menos 4 anos antes de Cristo. E Jesus nasceu durante o governo de Herodes o Grande. Então então tem Jesus uma nasceu lacuninha. em 4 anos antes de Cristo. Jesus nasceu antes de Cristo. Olha que coisa. Entendeu? É aí que o pessoal se perde. É aí que o outro fala, então eu tenho 44 anos. Não, você tem 40. Então a gente calma. tem Jesus e a gente tem Cristo. Agora você matou. Jesus de Nazaré é uma coisa. Cristo é uma figura do cristianismo. O Cristo nasceu 25 de dezembro, no ano 1, que é o nosso ano 1. Ele é Deus, ele é o Messias judeu. Mas todas essas construções foram bem posteriores a Jesus. O nosso Jesus lá, o Nazareno, ele nasceu provavelmente em menos 4, ou seja, se ele morreu em 33, 37. Provavelmente Jesus morreu com 37, historicamente falando. Mas ele não era de Ares.
Cara, ele era. Pior, não. E aí, nem puxando, porque eu também sou de Ares. Nós não temos, é óbvio que não tem como... Tem o RG, né? Não tem, mas nós temos possibilidades históricas. E as Por isso melhores que eu falei. possibilidades históricas apontam para Jesus nascendo em abril. E se tivesse que cravar um dia, seria dia 1º. Dia da mentira. Dia da mentira ainda. É minha irmã Então, fazendo Jesus era aniversário dia 1º de abril. ariano, assim como eu. Caramba. E isso explica muita Eu ia coisa. criticar minha irmã que era ariana, mas aí eu vou criticar você também. Nós estamos muito... Eu sou ariano, eu não sou muito ligado nessa parada, sinceramente. É isso que eu ia fazer essa mesma pergunta, Não né? sou. A minha igreja E aí, a galera... horóscopo com adora. o evangelho... Não, pra mim não tem problema nenhum. A galera da minha igreja ama. Eu que não sou muito ligado nisso, mas aí uma vez pediram pra fazer a minha Mapa astral. mapa astral e eu descobri que eu sou de Ares com não sei o que em Ares. Lua em Ares. Ascendente em Ares. Aí a pessoa, quando eu falo isso, a pessoa fala assim... Vixe. Aí você fala assim, ó, Tipo assim, pelo teu mapa, você gosta de polêmica. Não, isso aí no Instagram já fala, pô. Você está me seguindo. Ora, temos o Sherlock Holmes aqui entre nós. E aí, Wilson, manda bala aí, que eu já fiz bastante pergunta. Eu queria conversar muito mais, mas eu acho que a gente tem Não, que eu fazer uma também. ultiminha aqui. Porque Ultiminha senão, já? Manda pra porque senão a produtora nossa aí, produtora muita vai dar na nossa cara. Então, vamos lá. Ó, eu tenho uma boa. Importante. Até anotei aqui para eu não deixar de falar. Você acha que, infelizmente, até hoje, ainda existe muita cesareia de Felipe? Nossa, você pegou pesado, Tem que hein, pegar a filho? referência. ó. Nossa senhora, Pode me pôr. traz a Bíblia, por Pausa favor. Faz anos que eu aí, não pausa vou. no vídeo. Busca lá no No Google Google. o que é, para onde vai. Tá vendo? Não, coloca então assim, pesquisei. Portas do Inferno, Boa. Cesareia de já- eu já Filipe. sei o que que é. Aí a pessoa já agora já sei, pesquisa já certo. estragou Já. Aí, ó. Pô, Cesareia de Filipe, né? Dali que vem a nossa ideia do Hades. Eu gosto de explicar isso porque aquilo que a gente estava conversando antes aqui, as pessoas têm medo de viver. E elas obedecem pastores porque elas têm medo de viver. E têm medo de viver porque inventaram um inferno para elas. Eu conheço um monte de gente, todo mundo conhece aqui pessoas que deixam de fazer coisas ou fazem coisas só Por para não ir receio, para o né? inferno Pela ou barganha. para ir para o céu, né? Ou é medo do inferno ou é a ganância das ruas de ouro. Eu até falo que Eu acho o que eu tenho mais céu- amigo no inferno. Provavelmente, eu com certeza. Eu com certeza. Então tem que pensar, porque eu quero... Eu falo que o inferno é uma ameaça e o céu é um suborno. Não seja corrupto e nem cuzão. Essa é uma Boa. frase minha. Nem cuzão. Perfeito. Não seja corrupto e nem cuzão. E por que a galera Nem tem medo? otário. Por causa dessa... Nem otário, nem otário. A galera tem medo do inferno. Só que o inferno que Jesus sempre se referiu nunca foi esse tal inferno. Esse inferno que pega fogo, que Deus vai mandar, isso aí é uma construção da Igreja Católica do século XIV, com Dante Alighieri, muito depois de Jesus. Quando Jesus fala de inferno, por exemplo, uma dessas vezes é o que você citou, ele chega na região de Cesareia de Filipe, que é uma região dominada pelos gregos, e ali havia o culto ao deus Pan, que era... O culto ao deus Pan se chamava pânico. Dali que vem a nossa ideia de pânico. Então era sacrifício de pessoas, de crianças, um monte de situações horrendas que aconteciam em cavernas que ficam nessa região. Então se a pessoa deu lá Portas do Inferno, Cesareia de Filipe, ela vai ver uma foto de uma montanha com vários furos, várias cavernas. E essas cavernas eram chamadas de Portas do Inferno. Porque lá dentro pessoas morriam, eram mutiladas. Quando Jesus chega na região de Cesareia de Filipe, ele pergunta: quem estão dizendo que eu sou? Estão dizendo que você é profeta? Estão dizendo que você é filho de Moisés? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro fala: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala: tu és Pedro, e sob esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus provavelmente estava olhando para a montanha, vendo talvez pessoas sendo arrastadas lá para dentro para serem mutiladas em nome... Sacrificadas. Exato. Algum... Ele está falando, se vocês são os meus discípulos, minha igreja, isso aqui não pode acontecer. A gente tem que avançar contra ambientes contra esse. Portas do inferno. Nesse avançar agora Mas você ainda acha que existe ainda portas do inferno Sociais, religiosas? tal, aí, as próprias na igrejas. bandeira? As próprias igrejas hoje, evangélicas, a maioria delas,
as bolas de neve da vida, as universais, essas igrejas são portas do inferno. Pessoas são arrastadas lá para dentro para serem sacrificadas a Deus. As pessoas são arrastadas lá dentro e deixam de viver sua vida, deixam de viver sua sexualidade, seus sonhos. E elas se sacrificam a Deus. A única diferença é que há 2000 anos os caras acorrentavam, Era físico. arrastava. Agora o Malafaia vai lá e enche a cabeça de pessoa de abobrinha e a pessoa se entrega de um ato voluntário. Falando em sacrifício, desculpa aí, Wilson, me dá a tela aqui, eu vou ficar aqui até amanhã. Não, vai. Falando em sacrifício, como a igreja evangélica vê o sacrifício, porque assim, né, em algumas religiões de matriz africana, no candomblé, no culto tradicional Ifá, enfim, até algumas vertentes de Umbanda aí, mas não vou entrar nesse mérito, existe o sacrifício animal. Né? Sim. E como a igreja evangélica entende o sacrifício, porque como você comentou, né, isso tem passagens pela Bíblia que falam sobre isso, você também comentou agora, como é? Para que fazia-se sacrifícios animais na visão da Bíblia? Isso aí é interessante falar porque mostra o nível de hipocrisia da cultura evangélica, e eu explico por quê. Como você bem lembrou, o evangélico, o que ele é? Ele acredita num Deus judaico-cristão. Certo. Quando a gente junta o Novo Testamento com o Antigo Testamento, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Mas quando juntaram isso e falaram que é uma história só, a gente está ligando os deuses. A gente está colocando Jesus como filho do Deus lá do Abraão. E isso é uma construção teológica, tá? Quando fizeram isso, criaram uma nova religião. A Roma fez isso. O cristianismo, então, é uma religião oriunda do judaísmo. Todo evangélico acredita num Deus judaico-cristão. O evangélico aqui, ele acredita no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então é um Deus judaico-cristão. E os judeus sempre fizeram sacrifício. Sempre fizeram sacrifício de animais, até na época de Jesus. Lógico, Jesus vem e aí na história, na narrativa evangélica, Jesus é o grande último sacrifício. Beleza. Então, para o evangélico, hoje não tem que fazer sacrifício. Ok. Mas existe um rastro cultural na religião deles que até então eles faziam. Então, eles trazem do Antigo Testamento o shofar. Você já deve ter visto o evangélico tocando um berrantinho pequenininho. Sim, é o chifre de bode. Eles trazem a bandeira de Israel. Você vê um monte de evangélico balançando a bandeira de Israel, que eles não fazem nem ideia do que é aquilo, mas estão aí, balançando a bandeira de Israel. Candelabro, tatuagem Eles trazem toda a cultura judaica com muito orgulho. Você vê Edir Macedo lá com aquela, como se fosse um rabino e barba e careca. Tudo que é do Antigo Testamento eles trazem com muito orgulho. E o sacrifício? Eles demonizam. Pode. Mas não só não pode, eles demonizam. Eles demonizam. E por que demonizam? Porque é utilizado majoritariamente por religiões de matriz africana. Entendi. Por racismo religioso. Mas você tem conhecimento do porquê se fazia nessa época? Tipo, qual o intuito? Porque assim, eu lembro, eu fiz catequese, né? Na minha infância aí eu fiz catequese e eu lembro, né, de passar o sangue do cordeiro na porta, no batente. O nome disso é macumba. Eu acredito que seja algo bem parecido. Mas você tem algum entendimento ou um fundamento do porquê se antigamente fazia esse sacrifício? Sim, tudo começa quando o povo de Israel ia sair do Egito. Lembra dessa história? Sim. Para começar, o povo de Israel, eles nunca foram exilados no Egito, historicamente falando. Isso também é uma construção teológica, tá? Se você for lá na cultura egípcia e falar assim, como é que foi aí o tempo que o povo teve aqui? Você fala, não. Que povo? Não teve nada aqui, não. Essa época aqui não tinha nada de povo. Aí você vai ver, você vai na história, fora da história de Israel. Ninguém fala disso. Aí você vai para a arqueologia, não existe nenhum rastro de 1 milhão de pessoas saindo do Egito e indo até Canaã. Arqueologicamente falando, isso seria impossível. 1 milhão de pessoas durante 40 anos andando num pedacinho daqui no braço, tá? Porque era um espaço bem pequenininho que eles demoraram 40 anos para ir. Isso era para ter um monte de relatos, rastros arqueológicos. Não tem nada. Pode crer. Tem nada. Então, para começar, isso já é uma construção assim, bastante teológica. Mas quando vai sair a libertação, tem a ideia lá que você falou, que tem que sacrificar um animal, passar o sangue
o sangue no umbral da porta. A partir dali nasce a ideia do sacrifício. Eles saem do Egito e começa a Páscoa, que é a festa que nós trazemos até hoje. A Páscoa é a comemoração do povo de Israel saindo do exílio egípcio e matando o Cordeiro Pascual, que já seria uma alusão a Jesus lá na frente, mas também é uma construção teológica. Então, a partir desse momento, nasce na cultura e na religião judaica o sacrifício de animal para perdão dos pecados. Na ideia dele, só há remissão de pecados com o derramamento de sangue. Hoje a gente dá o nome de Ebó. Ebó. Mas é a mesma ideia? Mais ou menos. E aí tinha vários tipos de sacrifício, pequenos sacrifícios que eram feitos todos os sábados no templo, e havia o sacrifício anual, que era o cordeiro que o sumo sacerdote apontava, tinha que ser um cordeiro sem mancha, porque ele ia representar o maior sacrifício até a vinda de Jesus. Jesus é sacrificado e aí encerra-se os sacrifícios, tanto no cristianismo quanto no judaísmo. Que legal, demais. João, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu fiquei muito interessado na forma como você fala sobre Jesus e na forma como você fala sobre o entendimento científico e racional da religião. Você tem algum curso que você dá lá na sua igreja, lá na garagem? Tem alguma forma, algum grupo que vocês falam dessa forma? O seu livro, ele trata sobre isso? Aquele livro o segundo livro que você tem também, o Jesus, o Negro Nazareno. Sim. Cara, obrigado pela essa abertura. Eu vivo dando alguns cursos, eu já dei muito mais curso teológico, eu tinha uma escola de teologia e tal. Nos últimos 2 anos para cá eu me dediquei mais à questão da cannabis medicinal, então eu encerrei um pouco essa parte de ensinar teologia. A não ser dentro da igreja. Dentro da igreja a gente continua todo o trabalho de ensino, tem escola bíblica, tem clube da leitura. Então, quem quiser participar, eu recomendo conhecer a nossa comunidade. Ou o próprio Instagram, que ali pelo menos 3, 4 vezes por semana eu posto algum conteúdo com essas características. Esse meu livro aqui é a minha obra-prima, eu tenho o Negro Nazareno, eu tenho um livro sobre mudança, eu tenho um livro que vai ser lançado agora em janeiro sobre homossexualidade na Bíblia, onde eu pego todos os textos bíblicos que aparentemente tratam esse assunto, porque nenhum trata, e é isso que eu mostro. Nenhum texto ali trata sobre homossexualidade em si. Então eu trago a origem da palavra, a cultura e arrebento essa teologia homofóbica que tem aí, mostrando que a Bíblia nem trata esse assunto. Eu mostro como a Bíblia é racista, como a Bíblia é machista, como a Bíblia é elitista em vários momentos, mas homofóbica nem a Bíblia é. Em nenhuma passagem. É isso que eu trago no livro. E em janeiro sai a continuação desse livro aqui. Que esse livro é a história de Jesus, como eu expliquei, a partir de um Jesus histórico. E aí eu deixo como é que chama? Um easter egg aqui, que é sobre o Sermão da Montanha. Quando Jesus chega no Sermão da Montanha aqui, eu não explico muito e falo que eu traria no meu próximo livro a explicação do Sermão da Montanha. Ah, legal. Que eu acabei de entregar esse texto para a editora. Gostinho de quero mais. Exatamente, que chama o Manifesto da Luta. Para mim, o Sermão da Montanha não é uma pregação, é um manifesto de revolução. Da hora. É Jesus no melhor estilo Zé do Caroço, em cima do monte, chamando as pessoas para uma revolução. Vamos, galera. E é isso que eu mostro isso. Em janeiro sai esse livro. Então, assim, comprem esse, que o link tem lá na minha bio no Instagram. Boa. Em janeiro, fevereiro, saindo o outro. Comprem também, que já vai ser uma carga histórica bacana aí. Nossa. E obrigado por esse espaço aqui, viu? Imagina. Com certeza, de verdade mesmo, foi uma fichinha só. Falta tempo aqui, porque eu tenho uma outra fichinha. Eu volto para fazer a segunda. Vamos fazer o seguinte, então, para ano que vem, nova temporada, você volta com o livro novo pra eu falar minha outra fichinha. E a gente Fechado. precisa falar Guarda essa fichinha. Ah, vai aparecer outra. Aí você vai vindo na quarta. Pra gente precisa ver. falar sobre a erva sagrada. A erva sagrada. Por favor. Que erva Que é sagrada? a erva medicinal. Qual que é essa daí? Medicinal, que a gente nem tocou nesse assunto. Nós não falamos. falar Como que eu tô falando com o João Melão? Eu não falei de maconha. Como assim? Olha, é verdade. Eu gravei um podcast hoje mais cedo também e aconteceu a mesma coisa. Não falamos disso. Não falei, mas tá tudo bem. Uma hora a gente volta pra falar só disso. A gente precisa de tempo, mais tempo, porque tem tanta coisa interessante pra conversar. Não, mas foi Deixa eu fluido, fazer foi uma orgânico. pergunta, pode ser? A assessora vai bater em mim aí. Ela vai ser uma cadeirada. Existe aí algum versículo da Bíblia, alguma parte da Bíblia que você queira
uma mensagem pra frente, pra galera, para os jovens, pro mais velho, para as pessoas pararem de ser trouxa. Não era trouxa, otário. Para as pessoas deixarem de ser otárias, né? Tipo, Deixarem de ser otário. se você tem uma parte boa, um trecho que você fala, meu, essa parte aqui, o cara que escreveu... Esse aqui o papai do céu falou na orelha. Inspirado, A plantação dele era top. Não tinha... Cara, eu vou então continuar falando do Sermão da Montanha, que inclusive está muito na minha cabeça, né? E eu acho que um dos erros mais graves, assim, de tradução foi esse. Quando você começa Mateus capítulo 5, diz o texto que Jesus estava andando em toda a região ali da Galileia, que hoje nós chamamos de Palestina. Ele faz um diagnóstico social, ou seja, ele vê as pessoas sofrendo. Aquelas pessoas estavam sofrendo o imperialismo romano. Israel tinha virado um cantinho de Roma. Roma estava ali com a espada trucidando Israel, como se já não bastasse a religião, que já trucidava de forma religiosa. Uma faixa da Gaza, a faixa de Gaza da terrível. Jesus faz esse diagnóstico, sobe o monte, os seus discípulos se aproximam. Ele não está falando para a multidão, o texto é bem claro. Ele sobe o monte, a multidão fica lá embaixo, os seus discípulos se aproximam, ele se assenta num movimento rabínico, né? Quando o rabino queria ensinar os seus discípulos sobre alguma ação que eles tinham que fazer, ele se afastava e sentava num local elevado. Então os discípulos sentam, vamos ver o que o mestre vai falar. E aí Jesus começa a dizer, na nossa tradução em português está lá, bem-aventurado os pobres, porque deles serão o reino dos céus. Bem-aventurados que choram. A tradução ali, o choro, é um choro de luto. Então, bem-aventurado quem está sofrendo porque acabou de morrer um parente, porque eles serão... Isso sempre me causou um negócio esquisito, porque é um Jesus que vem trabalhando, curando doente, falando para eles não aceitarem aquela opressão, e de repente ele sobe o monte e fala, gente, não, vocês estão se fudendo aí, desculpa a expressão, mas aguenta aí, daqui a pouco vocês vão morrer. Tá de brincadeira? Vai passar. Isso sempre me causou um negócio, sempre me causou. E aí, nesse livro aqui, eu já mostro isso, eu trago a tradução, eu trago referências, e no meu novo livro do sermão eu esmiuço isso, porque a palavra que é traduzida ali para bem-aventurado não deveria ser bem-aventurado, deveria ser abençoado. E algumas traduções, inclusive, traz abençoado. Só que não está nesse tempo, abençoado não é um verbo. A palavra lá não é um verbo, o nosso abençoado é um verbo. A palavra que foi traduzida não é. É Makarion, que era uma ação que os deuses do panteão grego faziam por quem eles queriam abençoar. Então, quem era o Makarion? Aquele que recebia uma ação dos deuses gregos. Seria basicamente isso. Resumindo, a palavra que deveria ali ser traduzida não era abençoado os pobres, e sim abençoe os pobres. Porque deles é o reino dos céus. Entendi. Abençoe os que choram, porque eles serão consolados. Por quem? Por quem abençoa os que choram. Abençoe e muda completamente a ideia. Eu traduzo o Sermão da Montanha como lutem. Lutem mesmo que você seja pobre, porque você será... Lute mesmo você que está chorando, porque você será consolado. Lute. Teve um teólogo francês, se eu não me engano, André Chouraqui, que traduziu como avante. Avante os pobres, porque vocês serão consolados. Então eu trago essa reflexão de você não ser uma ovelha que está aí sofrendo, seja na mão da nossa sociedade ou da própria religião, ou seja lá o que te faz sofrer. Você está igual uma ovelha muda, porque lá no céu, o dia que você morrer, você vai ser consolado, quando Jesus, na verdade, está falando que a única pessoa que pode mudar a realidade que você está vivendo é você mesmo, se mexendo, lutando, avançando. Então, o Sermão da Montanha, na verdade, para mim não é um sermão, é um manifesto, onde Jesus convoca as pessoas a mudarem, a lutarem pelos seus direitos que foram usurpados pelo império e pela religião. Nossa, que maravilhoso.
João Berloff, senhoras e senhores. Obrigado Muito obrigado pela pelo episódio, muito obrigado pela conversa, pelo diálogo, pela risada. Pelos ensinamentos. Sei lá, muito obrigado, até a próxima. Pessoal, Foi muito bom, já que muito quem bom. ficou dessa vez sem palavras foi o Babo, eu finalizo. Então agradeço muito todos vocês que chegaram até o final desse episódio conosco. Peço para que vocês curtam o nosso episódio, compartilhem com todo mundo que vocês conheçam. Foi como eu prometi logo no começo do episódio, um episódio de muito conhecimento, de muito aprendizado. Então compartilhem, essas palavras vão ser muito boas para muitas pessoas, não só os macumbeiros como nós, mas todos aqueles que caminham dentro de uma espiritualidade, dentro de uma vontade de crescer e se aprimorar. Não se esqueçam de colocar aí nos comentários, vamos colocar aqui uma pombinha da paz? Uma pombinha da paz. O que é? A produtora fala? Ervinha, aquele emoji de ervinha. Vocês querem? A folhinha é a estrelinha. Ovelhinha e Ovelhinha e ervinha. ervinha. Isso. Maravilhoso. Ovelhinha e Ovelhinha ervinha. e ervinha. Então coloquem aí os emotezinhos, vamos compartilhar, vamos dar relevância para esse episódio para que ele possa chegar ao maior número de pessoas possíveis. Não se esqueçam de acessar o nosso Instagram para terem mais conhecimento sobre os próximos episódios, sobre todos os trabalhos que a gente está tentando desenvolver. E também entrem no Instagram da ONG para que a gente possa auxiliá-los, principalmente agora nesse finalzinho de ano, comecinho de ano do próximo ano, para que a gente possa dar o maior incentivo, a maior ajuda possível para que o maior número de pessoas, o maior número de famílias seja também auxiliada, tá bom? É isso Agradeço muito, agradeço, João, pela sua presença aqui. Espero muito de coração ter você novamente para a gente poder conversar sobre outros assuntos. Eu quero fazer perguntas polêmicas do tipo: Jesus Cristo teve adolescência? Ele namorava. Ele namorava? Entendeu? Ele seguia todos os bloquinhos da Jesus se religião. masturbava. Nossa, Um olha, adolescente. legal. Foi o único adolescente na história da humanidade que não nunca, fez isso. né, que foi um santo. Então, você gostou das perguntas? Manoeli na Temos época? mais temas para trabalhar. Só que, Chamava infelizmente, Madalena. dessa vez foi pouco tempo. Desculpa. Deixa eu fazer o último recado. Muito importante, apesar desse clima, que foi o episódio Maravilhoso. inteiro, por isso que ele foi fantástico. O grande apreço e respeito que eu tenho por Sim. você, principalmente, que é um dos fundamentos também da gente falar sobre o UbuntuCast, é que a gente vê na internet muitas pessoas falando sobre macumba. Muitas pessoas falando sobre palavra. Tô falando sobre as duas religiões, tá? Como um sacerdote, como um babalaô, ou como um babalorixá, ou como um pastor, ou como, enfim, um representante de uma religião. E, infelizmente, hoje na internet, a gente tem representantes de religião falando sobre como acender a vela, que Exu que é o mais forte, qual é a música do não sei o quê. Só que ninguém fala sobre o papel de fato desse líder religioso, que é trazer qualidade para a vida das pessoas que procuram aquela religião. Procuram bem-estar, procura se aprimorar você, o seu eu, o seu caráter, e o apelé, como na tradição do culto tradicional Iufá. Então, o meu apelo é: olha para você e olha para o seu sacerdote e o que ele te constrói. Apaga, esquece o que ele fala sobre a teologia, sobre que vela se acende, que orixá que você reza, que ebó que você faz, qual que saiu nos búzios. Esquece isso um pouquinho. Agora olha para aquele sacerdote e o que ele te orienta individualmente, de caráter, de ética, na sua vida, na sua família, no seu trabalho, no seu emprego. Isso é crucial e eu acho que você tem o meu respeito muito grande por conta disso, por ainda fazer parte, espero que isso faça parte da tua vida inteira, de cuidar de pessoas e orientar pessoas e não só ficar dentro da teologia ou dentro do culto ou dentro da vela preta. E esquecer que a gente é gente, a gente é humano e que é só junto que a gente vai construir coisas melhores e ter esse tete a tete, vamos colocar aí de um termo chulo, de um macumbeiro e de um crente, mas trocando uma ideia boa, legal, divertida e que possa crescer a todo o público. Boa. Obrigado, de verdade, mano. Obrigado. De verdade, tô feliz pra caramba. Valeu. Obrigado, gente. Obrigado, irmão. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado pela parceria. João, obrigado. Obrigado. Acabou.